grande parte das pessoas vão tentar residência logo que se formam. Você tem a jornada ali do penúltimo e do último ano, que tá cheio de matéria para você estudar, que fazem parte do currículo, e ao mesmo tempo você já tem que se preparar para uma prova. Então, essa questão de você saber gerenciar o tempo de estudos e como você estudar o que é mais relevante ou não, É. deve fazer muitíssima diferença, né? Faz, porque no sexto ano é um ano difícil também na faculdade, né? Porque é o último. Então é aquele ano que, teoricamente, você pode ser avaliado sobre qualquer conteúdo ali de medicina, né? Porque, teoricamente, é para você dominar a maioria deles. Então, você saber, às vezes, o que dá mais atenção, aonde você vai gastar mais tempo, quanto tempo você vai gastar estudando para o internato e quanto tempo você vai estudar para residência, assim, exige muita maturidade, exige muita dedicação, porque é um processo difícil, são anos finais ali bem difíceis. E vamos lá, por que que você escolheu psiquiatria? E era isso que você queria no começo? A galera Não. entra na média muitas vezes com uma visão bem diferente daquilo que vai acontecer depois, né? Aham. Como é que foi esse processo? O que que você queria no começo? Assim, conta aí. No começo, eu entrei na medicina meio sem ideia, assim, né? Eu falei, tô aberto, eu vou, Vou vou conhecer, tá? conhecer, E eu me interessava um pouco por alguma área cirúrgica, mas por conhecimento, assim, só de YouTube, filmes, vídeos que eu via, achava bonito, as cirurgias, emocionante. Então, eu achava que eu fosse ser cirurgião no começo da faculdade, né? Aí, com o tempo, você vai passando pelos estágios, conhecendo os hospitais, vai vendo um pouco mais sobre como é a rotina de cada área. Eu vi que cirurgia não era o meu forte, assim, que eu não me sentia bem em centro cirúrgico, ficava muito angustiado e tenso a maior parte do tempo. Cirurgia é uma formação muito longa também, né? Se você vai fazer residência hoje, por exemplo, de diversas áreas cirúrgicas, são geralmente mais 5 ou 6 anos depois de formado. Então, exige muito tempo de dedicação, muito tempo de estudo. Aí eu acabei desanimando um pouco de áreas cirúrgicas, assim, até porque eu também não me via sendo cirurgião mais. Eu vi que não era uma área que eu gostava, que eu ia ser feliz. E das áreas clínicas, que eram áreas que eu gostava bastante, a psiquiatria era a que eu mais gostava, assim, saúde mental, lidar com ansiedade, depressão, paciente com, às vezes, demência, eu achava muito legal estudar e muito gratificante quando você podia ajudar alguém, às vezes só conversando com essa pessoa, só ouvindo ela, só dando atenção, um pouco mais de atenção que ela tinha para te falar. Então, a psiquiatria começou a me conquistar aí. Quando eu passei no estágio, eu adorei. Eu achava muito legal estudar psiquiatria, ler os filmes sobre psiquiatria, eu achava muito interessante. E é uma área no Brasil que foi durante muito tempo vista com um pouco de preconceito, né? Aquela ideia de que só vai no psiquiatra quem é doido. Sempre foi visto assim, né? Aí com o passar dos anos, até acho que a pandemia foi nesse sentido positiva, porque o pessoal começou a ver que era importante cuidar da saúde mental, fazer um acompanhamento bom, porque ansiedade e depressão são problemas muito comuns que merecem atenção igual um infarto. E aí acabou me atraindo muito. Eu prestei psiquiatria, minha namorada também faz psiquiatria, e aí acho que foi um conjunto de coisas ali, deu certo. Sempre foi um sonho fazer na USP de Ribeirão, e agora eu tô lá no primeiro ano. Aí você tocou num ponto legal. As pessoas veem ainda hoje, né, uma parte, quem vai no psiquiatra é porque é doido, né, que é coisa de louco, realmente né, nessa linha, é porque tem esquizofrenia, alguma coisa assim. E acho que recentemente a gente tem uma desconstrução disso, né, até porque grande parte dos problemas relacionados à psiquiatria, dos transtornos e tal, eles são muito mais comuns na população, não são casos isolados, como você citou, né? Depressão, ansiedade, não sei em porcentagem, mas é uma fatia muito alta da sociedade que tem alguns desses, né? E aí na hora que a gente faz essa desconstrução, será que também não tem um caminho para uma banalização medicamentosa? Como que você vê isso? Eu não sei se você entende o que eu quero dizer, né? Porque por um tempo, não, a medicação é só se você for doido. Aí, de outro lado, às vezes a pessoa ela
talvez tenha um quadro leve, mas já toma medicamento, porque, não, isso é normal, todo mundo tem. Uhum. Você sente que existe isso? Como você lida com isso? Como que você aprende na faculdade a lidar com essa questão? A gente tem na faculdade até uma discussão sobre isso, que a gente fala que é a polifarmácia, né? Que é aquele paciente que usa medicação para tudo, né? E que você tem que sempre ir reavaliando se aquela medicação que o paciente usa é realmente necessária ou se ela foi prescrita há anos atrás e ninguém mais deu atenção para aquilo, o paciente vai tomando, ele só vai renovando a receita e assim por diante, né? O que eu acho, às vezes, que falta para os médicos hoje, né? Claro, eu estou começando minha jornada, minha carreira, mas às vezes falta um pouco mais de atenção para o paciente, uma conversa, um pouco mais com paciência, com um pouco mais de acolhimento ali para ele, que às vezes só essa questão você conseguiria resolver, às vezes uma ansiedade leve, às vezes uma preocupação, uma insônia leve, que você conseguiria resolver como médico só conversando com o paciente, só acolhendo ele. Orientando, né? Orientando. Porque às vezes a questão ela tá muito ligada ao contexto, mais ligada ao ambiental do que a questão física mesmo, propriamente dita, e o paciente ele não tem a noção disso. E se o médico não tem essa atenção, pode ser que o caminho mais fácil é prescrever alguma coisa. Eu acho que o caminho mais rápido pro médico é prescrever alguma coisa, e você chegar no detalhe sobre como um paciente dorme, que horas ele deita, o que ele come antes de dormir, se ele está passando por algum estresse em casa ou na família, por exemplo, pensando em insônia, né? É, Às vezes você ter acesso a essas informações demanda um pouco mais de tempo com o paciente. E às vezes o médico, ele atende num convênio ou num posto de saúde, ele tem tipo 15 minutos para atender o paciente também, aí vai rápido, não consegue coletar as informações que precisa. O paciente às vezes também não confia tanto no médico para falar, e aí o mais rápido é prescrever uma medicação. E aí fica nesse caso, igual você falou, a banalização da medicação, né? Todo mundo toma remédio, a gente está falando de casos leves, né? Que você conseguiria resolver, às vezes, só na base de uma conversa. E isso é um problema, porque aí o paciente começa a usar, não resolve as outras questões. Às vezes ele toma café 7 horas da noite, às vezes ele come uma refeição pesada 8h30 e vai deitar às 10. Então, assim, são coisas que você, orientando, poderia resolver a insônia dele, por exemplo. E aí você passa o remédio para ele dormir e aí é isso. E aí, e muitos causam uma dependência, fica difícil Causa. você. No mínimo, uma dependência psicológica, né? A pessoa ela vai falar: não, se eu não tomar, eu não durmo, que ela continua fazendo as coisas erradas, né? E aí, dentro disso, e a melatonina? O que você acha dela? Porque a melatonina, acho que teve uma regulamentação recente, mas que ainda permite a venda, né? Acho que você tem que ser maior de 18, né? Tem alguma coisa assim, mas ela não é com prescrição, né? Ela está sendo vendida meio de forma banal. E as É, pessoas consumindo de forma banal, né? Só que, o que você acha dela? Acho que assim, a melatonina, a gente tinha até umas discussões na época da faculdade, eu não vejo ela sendo muito prescrita, no dia a dia hoje como médico, mas como ela não precisa de receita, realmente ela foi um pouco banalizada, né? Então, qualquer um pode comprar, você pesquisa na internet e você vê a dose, então é uma coisa meio sem controle ali. O que a gente via era que não tinha ainda estudos, muito claros demonstrando se ela causava algum efeito de dependência a longo prazo. Estavam começando a pesquisar um pouco mais isso, mas que ela realmente poderia ajudar em casos de insônia, leve a moderada. E é claro que a melatonina é melhor do que a maioria dos remédios para dormir mesmo, como por exemplo um zolpidem ou um benzodiazepínico, que causam dependência a longo prazo, se forem mal usados. Mas ainda é um pouco obscuro assim a melatonina, os estudos, então eu acho que falta, o mais importante é o paciente procurar um profissional da saúde, caso ele tenha algum problema, procurar um médico, pode ser um psiquiatra, um neuro ou qualquer médico, falar para ele o que está acontecendo e aí sim conversar sobre a melatonina, sobre o que o médico acha, qual a opinião dele, e não ir na farmácia comprar sozinho e ir tomando como viu na internet ou como o vizinho falou, porque aí sim é perigoso e aí sim pode causar malefícios a longo prazo. Então, eu fico bem ressabiado, né, comumente com hormônios, né? Quando você coloca um hormônio de forma exógena no corpo,
a questão de você tumultuar a sua própria produção, ela vai existir com frequência, né? E aí a gente, tá mexendo com uma coisa que é delicada para ser banal, né? Então, assim, eu creio que nenhum hormônio possa ser muito banalizado. Ah, vem, toma aí de qualquer jeito. Até o anticoncepcional feminino, a gente às vezes tem alguns efeitos colaterais com o uso indiscriminado, né? A testosterona nem se fala. Então, assim, por que que a melatonina, então sai usando aí de qualquer jeito? E tem muitos alunos hoje que usam melatonina. Pra você ter uma ideia, o Super Study, né? A gente tem 4 rótulos hoje, estamos desenvolvendo alguns mais. E